De volta com o programa Tema Jurídico, estão no estúdio conosco o professor de Direito da Facisa e Procurador Federal, Diego Guimarães, e o professor de Direito da Facisa, Glauco Ribeiro. E o tema de hoje são os 20 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Professores, continuando a nossa conversa, professor Diego, inicialmente, no bloco anterior a gente falava sobre o cerco à corrupção. A solução está nas leis e, consequentemente, numa faxina ou na correção de alguns processos na organização do Estado e do sistema político? Eu acho que não são duas soluções alternativas, eu acho que são conjugadas. Nós precisamos, no Brasil, ter sempre leis modernas, leis que instrumentalizem o sistema de controle da administração pública. Existem estudos antropológicos e sociológicos no Brasil que indicam que, ao longo da história, a sociedade brasileira se mostrou muito dinâmica, muito criativa e até inventiva no que diz respeito a essas confusões entre a esfera pública e a esfera privada. Isso desde o momento colonial até o presente, né? Então nós precisamos de uma legislação que seja porosa, que seja aberta, que acompanhe continuamente as mudanças sociais e a realidade social subjacente. Isso é o primeiro ponto. Nós precisamos também de uma reforma educacional, né? Uma reforma que resgate principalmente a cidadania e os preceitos morais dentro da sociedade, para que assim a gente possa ter um amplo debate e um contínuo, inclusive, debate público acerca dos limites dos agentes políticos no que diz respeito a essa confusão entre esfera pública e esfera privada, que é tão danosa para a sociedade brasileira, do ponto de vista social, das políticas públicas, do ponto de vista econômico, inclusive de economia internacional. Portanto, eu acho que, além dessa legislação moderna, a qual me refiro, nós precisamos ter também o contínuo aperfeiçoamento e progressivo aparelhamento e reaparelhamento dos órgãos de controle, especialmente as corregedorias internas. A advocacia pública tem tido uma posição crescente nesse sentido e, sobretudo, o Ministério Público. Nós precisamos aparelhar e, repito, reaparelhar progressivamente esses órgãos de controle para que possam continuamente fiscalizar e acompanhar o desempenho da atividade administrativa. E aí, repito, tendo uma legislação moderna, uma reforma educacional e cultural brasileira e órgãos de controle eficazes e aparelhados, nós conseguimos minimizar, com certeza, os efeitos maléficos e danosos da corrupção na esfera pública. Agora, professor Glauco, a lei prevê para os infratores a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário público. Há uma punição mais corriqueira entre essas três? Bem, nós não temos uma precisão de estatística com relação à incidência maior de quaisquer das sanções que são impostas. Podemos dizer, numa análise superficial da jurisprudência acerca da Lei 8.429, que vamos encontrar na maior parte das decisões a sanção da perda da função pública ou mesmo do ressarcimento ao erário, ressarcimento aos cofres públicos. Mas, precisamente, com exatidão, não é possível balizar qual é a sanção mais preponderante, até porque elas podem ser aplicadas cumulativamente de acordo com os elementos considerados na prática do ato de improbidade, exemplo da extensão do dano. Então é um pouquinho difícil precisar isso, mas creio que a perda da função pública talvez seja a mais corriqueira, a que vemos com mais frequência na jurisprudência. Professor Diego, é bom que fique claro, bem claro, na verdade, que não são apenas os que ocupam cargos eletivos, os que são passíveis de punição, não é isso? Qualquer agente público que tenha cometido algum dos ilícitos previstos na lei também pode ser punido com o mesmo rigor. É verdade essa colocação? A gente está querendo confirmar? Exatamente. A lei de improbidade administrativa, no que diz respeito àquelas pessoas que podem cometer atos de improbidade administrativa, ela foi o mais ampla possível. Ela estabeleceu que qualquer pessoa que detenha qualquer vínculo funcional com a administração pública, seja de natureza eletiva, cargos efetivos, empregos públicos, cargos comissionados, meras funções, até mesário em eleição, que são agentes em colaboração, ou convocados para o serviço militar obrigatório, todos esses agentes, independentemente da natureza do vínculo, mas existindo um vínculo com a administração pública, se cometer intencionalmente um ato de improbidade administrativa, um ato que viole a moralidade administrativa, serão sim passíveis de punição pela lei de improbidade administrativa. E tem mais. Além de agente público, a lei de improbidade administrativa atinge ao colaborador
do agente público, ou aquele beneficiado, aquele terceiro beneficiado com ato de improbidade administrativa. Então, muito embora o terceiro não tenha qualquer vínculo funcional com a administração pública, qualquer vínculo de natureza funcional com a administração pública, ele pode ser passível de responsabilização com base na lei de improbidade administrativa, desde que ele tenha participado, incitado, colaborado ou ter sido beneficiado com aquele ato, com aquele comportamento de improbidade administrativa. Professor Glauco, nesse contexto, já temos uma convicção jurídica sobre a natureza da lei, se ela é penal ou civil? Bem, nós tínhamos essa discussão desde a gênese da Lei 8.429. Considerando a gravidade das sanções que vão desde a suspensão de direitos políticos, a perda da função ou do cargo público, passou-se a ponderar a possibilidade de atribuir-se uma natureza jurídica, uma natureza penal, uma natureza criminal, às disposições impostas pela Lei 8.429. Hoje, com a aplicação, com a sedimentação jurisprudencial com relação ao reconhecimento da aplicabilidade da lei, sobretudo no âmbito constitucional, essa discussão já parece inócua, porque nós não temos, na verdade, sanções de natureza criminal no âmbito da Lei 8.429. Por mais gravosas que elas possam ser consideradas, por efeitos mais radicais, mais abruptos que elas possam ter, elas não têm esse esteio criminal, esse esteio da penalização típico do direito penal. Ou seja, nós não temos gradação de sanções que vão começar com uma simples multa e podem ir até uma privação de liberdade. Todas as sanções vão sempre se situar no âmbito civil, no âmbito político, constitucional por consequência, e também no âmbito administrativo. Então, hoje não há que se discutir se essa legislação, de fato, embora alguns doutrinadores insistam, tem uma natureza criminal, porque nós não vamos encontrar a caracterização básica da pena nas sanções impostas pela Lei 8.429. Me permita apenas complementar com o seguinte detalhe. O mesmo ato, o mesmo comportamento ilícito, ele pode configurar 4 esferas de responsabilidade distintas. A esfera civil, né, de restituição ou de reposição ao erário, a esfera criminal, que é aquela que sujeita o infrator a penas privativas de liberdade ou substitutivas, ou prestação de serviço à comunidade, por aí vai, pode configurar ilícito disciplinar através do qual o agente público é responsabilizado internamente na administração pública e pode configurar improbidade administrativa. Cada uma esfera autônoma e independente e no que diz respeito às sanções diferenciadas, pena privativa, restituição e, no caso da improbidade administrativa, com inúmeros efeitos, inclusive para fins de inelegibilidade, que é aí onde está o grande mote diferenciador da improbidade administrativa e da esfera penal. Fica à vontade. Só fazer uma complementação, complementando o que o Diego já havia mencionado, e se há o clamor da sociedade, ou se há o questionamento da sociedade acerca da ausência dessa ponderação criminal da lei da improbidade, nunca é demais lembrar que nós temos, para boa parte das condutas, exemplo da corrupção, para a caracterização da corrupção no âmbito da Lei 8.429, nós temos o seu correspondente no Código Penal, com os delitos da corrupção ativa, corrupção passiva, com punições próprias e que correm em esfera absolutamente independente, como o Diego acabou de colocar. Realmente é um tema que precisa ser discutido e aprofundado. Sem dúvida. Que bom que a gente tem um tema jurídico, um programa como esse, para a gente poder discutir. Professor Diego, gostaria que o senhor explicasse para a gente os 3 atos de improbidade administrativa, né? O enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário público e os ferimentos aos princípios. Explica para a gente didaticamente o que significa. Perfeito. A primeira coisa que precisa ser colocada e bem colocada é que o ato de improbidade administrativa é uma qualificação jurídica dada a um ato ilícito. E esse ato ilícito ele é qualificado por um elemento subjetivo que é a vontade, consciente ou inconsciente, de violar o princípio da moralidade administrativa. E aí a gente retoma naquela própria exigência de força normativa do princípio da moralidade que foi previsto na Constituição. Então, o ato ilícito que voluntariamente viola o princípio da moralidade e o princípio da probidade administrativa, ele caracterizará um ato de improbidade administrativa. Acontece que a própria lei de improbidade ela estabelece uma escada de gravidade no que diz respeito a 3 categorias. A primeira categoria de improbidade administrativa é aquela que implica enriquecimento ilícito do agente ou de terceiro. Ou seja, é aquele ato em que não só se prejudica a moralidade, não só se prejudica a administração pública. Através daquele ato de improbidade, o agente público ou terceiro se beneficia indevidamente, se enriquecendo. É o caso, por exemplo, do agente público que recebe uma propina para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, qualquer ato de ofício, né? Essa é a sanção mais grave, essa é a caracterização
típica mais grave. A mediana é aquela que não implica enriquecimento indevido do autor ou de terceiro, mas, em contrapartida, ele implica um prejuízo para a administração pública. Nós já tivemos acesso a decisões judiciais, inclusive nós participamos nessas ações, em que se condenava um gestor público municipal por usar, para fins privados, para conduzir a sua família, veículo e motorista oficial. Então, nesse caso, não houve enriquecimento indivíduo dele. Ele apenas usou indevidamente um bem público, né, para fins de natureza privada e foi condenado por ato de improbidade administrativa. E, por fim, nós temos também a figura do ato de improbidade administrativa que implica que viole os princípios da administração pública. E aí é uma norma absolutamente aberta. O ato de improbidade administrativa, nesse caso, será caracterizado por uma infringência, por uma transgressão aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade da administração pública, da economicidade, eventualmente. De modo que nós temos 3 categorias, mas, repito, o mote entre as 3, um mote semelhante entre as 3 é que, nas 3 situações, existe violação ao princípio da probidade, da moralidade administrativa. Professor Glauco, o desvio da verba pública para o próprio bolso é indiscutivelmente, como acabou de falar o professor Diego, um ato de improbidade administrativa caracterizado como enriquecimento ilícito. E quando a gente tem, por exemplo, uma verba que estava destinada para o esgotamento sanitário e foi utilizada para compra de fardamento escolar ou compra de medicamento, ou mesmo para fechar a folha de pagamento, constitui-se também como improbidade administrativa? Então, embora nessas situações nós pudéssemos avocar a dicção do artigo 11 da Lei 8.429, que consideraria os atos que atentam contra os princípios da administração, por observarmos aí um desvio da finalidade do recurso e sem prejuízo das considerações da Lei 4.320, que trata do direito financeiro, trata do orçamento público, a jurisprudência tem sedimentado, tem se posicionado de maneira preponderante no esteio dos entendimentos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, de que, para que se puna o agente público por um ato de improbidade, é necessário que nós vislumbremos que seja perceptível que havia o dolo do administrador público em obter para si ou beneficiar outrem com aquele recurso. Então, a partir do momento em que o administrador público tem o recurso disponível, mas continua atribuindo a este recurso, embora não na sua finalidade inicial, mas uma outra finalidade de interesse público, nós não podemos considerar, ou não podemos atribuir rigor técnico tão grande para a aplicação da lei de improbidade administrativa. Porque o que a lei busca punir, o que a lei tenta alcançar é o administrador desonesto, é aquele que não tem polidez com a aplicação e com a utilização dos recursos públicos. Por sua vez, o administrador que é inábil ou que, por sua vez, demonstra até mesmo incompetência no manejo do recurso público, mas não tem a intenção, não tem o dolo, não tem o ardil de desviar o recurso, não pode ser punido com rigor da lei de improbidade administrativa, embora a sua conduta mereça repreensão, mereça qualquer tipo de sanção a posteriori, mas não com rigor das sanções trazidas no artigo 12 da Lei 8.429. Esse é o entendimento que o STJ tem sedimentado e que a jurisprudência tem acompanhado de maneira bastante ampla. Vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa, a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente discute sobre as contratações sem concurso público e a prevenção à corrupção. Aguarde, é um minuto só.